você já deve ter achado Juízes capítulo 3. Quero ler 2 versículos hoje com os irmãos só. Juízes 3:31 diz assim: Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Agora capítulo 5, vira a página, capítulo 5, versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Conta uma história, eu li uma história que eu não sei se é uma história real ou uma história que foi contada que foi inventada para que virasse uma ilustração, que um pastor começou a visitar as classes da escola bíblica da igreja dele. E ele ficou bastante feliz, porque viu que estava sendo ensinada a palavra de Deus nas classes. E ele chegou numa determinada sala, onde tinha uma molecadinha assim, já não tão criança e não tão adulto. Naquela fase que tem o Joãozinho, sabe aquela piada, aquele monte de piada que você já ouviu do Joãozinho? Aquelas crianças mais arteiras. Eu já fui assim, eu sei como é que é. E ele chegou na sala, ouviu um pouco da história e aí ele faz uma pergunta. Levanta a mão e pede para a professora se ele tinha permissão para fazer uma pergunta. E a professora diz, sim, claro. E ele pergunta, eu queria saber quem foi que derrubou os muros de Jericó. E começa a olhar para as crianças e daqui a pouco aquele que era o mais bagunceirinho da sala, junto com o seu irmão, os dois arteiros, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, os dois levantam a mão e dizem assim, pastor, eu não sei quem foi, mas eu posso garantir que não fui eu. E aí o pastor olhou para a cara deles e olhou para a cara da professora e perguntou para a professora, o que você acha dessa resposta? E a professora disse, olha pastor, eu conheço esses meninos há muito tempo. Eles são arteiros, mas não costumam mentir. Se eles estão dizendo que não foram eles, é bem provável que não foi mesmo. Eu não sei se a gente ri ou se a gente chora dessa história. Mas a verdade é que há inúmeras histórias na Bíblia que às vezes a gente passa e nem dá conta do que aconteceu. Existem heróis na Bíblia, heróis escondidos na Bíblia que a gente nem lembra o nome. Ou se nós lemos o texto, muitas histórias nós não lemos, ou se nós lemos o texto, a gente passa tão rápido que a gente nem se lembra, não consegue guardar. A pergunta é, por que essas histórias estão na Bíblia? Há uma razão, eu não sei explicar exatamente, mas de alguma forma Deus quis nos comunicar a história dessas pessoas. E como foi o Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos, de alguma forma, Deus, na sua providência, quis que nós soubéssemos o nome de algumas pessoas interessantes. Muitas histórias que nós vemos na Bíblia são de pessoas desconhecidas, pessoas que nós poderíamos dizer quase que obscuras para a história da Bíblia. São pessoas que surgiram num determinado momento, fizeram alguma obra que Deus os havia chamado para essa obra, executaram algum projeto da parte de Deus e da mesma maneira como eles apareceram, eles somem da história da Bíblia. A gente pode citar, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 23, um rapaz que chamava Adino. Em algumas traduções da Bíblia você vai encontrar como Josebe-Basebete. Ele foi um dos valentes de Davi. Adino matou com uma lança 800 homens. A gente tem a história de Eleazar, que era um dos outros valentes de Davi. A Bíblia diz que Eleazar lutou um dia todo contra os seus inimigos. E ele lutou tanto, que no final do dia, a mão dele não abria para soltar a espada. A sua mão ficou entravada de tanto tempo que ele empunhou a espada. Nós temos Benaia na mesma história, 2 Samuel capítulo 23, que foi um outro dos valentes de Davi. A Bíblia diz que ele matou 2 campeões de Moabe, 2 excelentes guerreiros, lutadores do inimigo Moabe. E no mesmo dia ainda caiu numa cova, num período de neve, e matou um leão lá dentro. Nós temos a história do garotinho que deu seu almoço para Jesus, lá em João capítulo 6,
e João multiplicou os pães e os peixes. Ninguém sabe o nome desse menino. Nós temos a história de José de Arimateia, que assim como surgiu, desapareceu. O fato é que a Bíblia está cheia, repleta de pessoas assim. Interessante que nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais. E nós temos muitos pais nessa situação. Pais desconhecidos, pais que se sacrificam pelos seus filhos. Aliás, um feliz Dia dos Pais para mim e para todos nós. Inclusive, pensando numa polêmica que surgiu há alguns dias, uma determinada empresa de cosméticos resolveu escolher uma determinada figura, uma personalidade bem conhecida, para que fosse o seu representante do Dia dos Pais, e acabou surgindo uma polêmica entre os evangélicos e eles. E eu fiquei pensando nessa situação e falei, sim, para mim nem valia entrar no mérito da questão. Eu sou um pai que me preocupo com os meus filhos, eu sou um pai que trabalho pelos meus filhos, eu sou um pai que sou pai, eu sou um pai que exerce o papel de ser pai. E assim como vários pais na nossa igreja. Nós somos desconhecidos e eu não tenho vontade nenhuma de virar popstar ou de virar uma celebridade, assim como vários dos irmãos. Então, quando a gente olha para essa história, esse homem que nós vamos considerar aqui, que é o Sangar, a gente não sabe muito dele. A gente sabe de quem ele era filho, da onde que ele veio. Interessante que ele surge na história, você vai encontrar na Bíblia 2 versículos que falam sobre ele. Juízes capítulo 3, versículo 31, Juízes capítulo 5, versículo 6. Dependendo da sua tradução da Bíblia, deve ter 42 ou 45 palavras que falam sobre Sangar. Totalmente desconhecido nosso. Contudo, nós temos pelo menos 3 princípios na vida de Sangar que a gente pode aplicar para a nossa vida. Nós que somos homens, pais, você que é mãe, você que é crente, você que, independente de ser homem ou mulher, é crente, confia no Senhor, aqui nós olhamos e aprendemos alguns princípios. Primeiro princípio que eu quero ver com os irmãos da vida de Sangar. Você começa onde está. Vamos ler novamente o versículo 31 do capítulo 3. Depois dele, Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agilhada de bois e também libertou a Israel. Sangar é o terceiro juiz de Israel. Juiz foram pessoas que Deus levantou num período onde o povo de Israel estava meio perdido, sem liderança. Josué havia morrido, Samuel ainda não havia sido levantado, o povo também não tinha o rei e o povo meio que se perdeu. A Bíblia vai dizer que cada um fazia o que queria. Eu já preguei sobre Débora no Dia das Mães, falei sobre Débora, que foi uma juíza também. Bem próximo de Sangar, eles conviveram ali no mesmo tempo e o povo estava ali perdido, cada um fazia o que queria, cada um ia para o seu lado. E é interessante que Sangar não era hebreu, ele era cananeu, mas ele se converteu ao judaísmo. Olha que interessante, lá atrás a graça de Deus se manifestando, porque para o judeu só quem era da linhagem, mas ele se converteu ao judaísmo. E ele era filho de Anate, o seu nome queria dizer espada. Então, engraçado que nessa situação ele se encaixa exatamente no contexto do que ele ia fazer. E o princípio para nós é o seguinte: você começa onde está. Você que precisa mudar a história da sua vida, você que precisa mudar a história da sua família, a história dos seus filhos, a história do seu relacionamento com Deus, você começa onde está. Sangar olha para o meio que ele está vivendo, não há limites, não há leis morais, o povo está totalmente perdido, Israel havia se deixado levar, eles estavam adorando Baal, que era um deus sol, que era o deus das nações, que eram vizinhos de Israel. Eles estavam adorando a deusa Astarote, que no estudo da demonologia cristã é o grão-mestre do inferno. Ele está associado ali à trindade infernal. Apesar deles terem conquistado a terra prometida, eles não viviam as promessas da terra. Eles estavam dentro do lugar que Deus havia preparado para eles, mas eles não conseguiam viver as promessas que Deus tinha feito a eles. John Phillips, que é um estudioso, ele diz o seguinte sobre a pressão que o povo de Israel recebia dos filisteus e dos fenícios, dos deuses
dos filisteus, que eram os Baalins ou Baal, ou os deuses dos fenícios, que era Astarote. Ele diz: ambos os países representam o mundo. O método dos filisteus lidar com o povo de Deus era por sujeição. Os fenícios era subversão. Os filisteus tinham uma briga com Israel. Os fenícios tinham uma rainha para Israel. Os filisteus confrontavam Israel com Golias. Os fenícios confrontavam Israel com Jezabel. O ponto principal é que Sangar estava vivendo no meio de um caos, onde a moralidade não existia. O que nos leva novamente a Juízes 3:31. Mas ele decidiu tomar uma ação no meio do caos, onde ele estava. Ele decidiu fazer algo para mudar a situação. Eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. A ideia que nós temos é que ele não era um guerreiro. Ele era um fazendeiro. A guilhada de bois que ele usa, que o texto bíblico diz, é um instrumento que os fazendeiros usavam. É como se fosse uma lança numa ponta, como se fosse uma vara numa ponta, num dos lados da vara uma ponta como se fosse uma lança e na outra ponta da vara uma pá. Servia tanto para cutucar, para mexer com os bois, fazer os bois andar, quanto para limpar a sujeira dos bois quando era necessário. E o texto bíblico nos diz que Sangar se incomoda com a situação que eles estão vivendo. Primeiro, de sujeição perante os filisteus e segundo, de subversão. O povo, além de estar debaixo do controle dos filisteus, eles estavam se desviando. E Sangar percebe que o sagrado, o divino, estava se perdendo. E ele resolve brigar por ele. Na cabeça dele, ele tinha a noção de que o sagrado é agora. O sagrado, para nós, o sagrado agora é aquele lugar onde há um embate, onde há uma colisão entre a nossa consciência e convicção pela vontade de Deus. Onde há um embate do que nós estamos vivendo, do que nós temos feito, e a nossa consciência começa a pesar o que nós temos feito com a vontade de Deus para as nossas vidas. E ela nos faz tomar uma ação. E Sangar começa onde ele está. Ele não ficou esperando aparecer um exército, ele não ficou esperando que alguém resolvesse, ele não ficou esperando que o povo, ele tomou a atitude. Quantas vezes nós estamos nessa situação, debaixo de opressão, debaixo de subversão, e nós vamos nos deixando levar, e sempre botando a culpa nos outros. Eu acho que a pior coisa que tem, isso eu já vivi isso também, é quando nós não assumimos o que nós fazemos, a gente sempre tem um culpado. E Sangar falou, não, chega de viver nesse momento. E ele começa onde ele está. A Bíblia diz que ele estava lá, muito provavelmente, no meio da sua fazenda, cuidando dos seus bois, e ele vê aquela situação. E cheio do poder e do Espírito Santo de Deus, ele diz, eu vou resolver. Primeiro ponto, você começa onde está. Segundo ponto, óbvio nesse texto, você usa o que você tem. Sangar estava farto. E o que é que uma pessoa farta faz? Ele estava farto daquela situação. O que é que uma pessoa farta faz? Às vezes a gente só se queixa. Às vezes a gente espera, a gente está farto e a gente se queixa, esperando que alguém tome a solução. Mas o que Sangar fez, ele ficou de pé e ele usou o que tinha e ele foi para o embate, levado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito de Deus para resolver a situação. Interessante que a aguilhada não é um instrumento para um exército. Nenhum soldado preparado iria para uma batalha com uma aguilhada de bois. Assim como a funda na mão de Davi não era um instrumento de guerra. Assim como uma mandíbula de jumento na mão de Sansão também não era um instrumento de guerra. Mas eles usaram o que eles tinham. Você precisa experimentar, nós precisamos experimentar, colocar nas mãos de Deus o que nós temos. Às vezes nós ficamos esperando, mas quando eu puder, mas quando eu tiver, mas quando eu for, mas quando eu conseguir, mas quando eu me formar. E a gente vai colocando um monte de mais, e essa história de Sangar, por conta da vara, me lembra a história de Moisés, quando Deus chama Moisés.
Deus chama Moisés por trás da sarça ardente e Deus fala com Moisés que Moisés seria o libertador do povo e Moisés fala, mas eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu não estou preparado para isso não, eu não sei nem o que fazer. E Deus olha para Moisés, Moisés tem um cajado na mão e Deus fala, joga esse cajado no chão. O cajado vira uma cobra. E depois Deus diz para Moisés, pega esse cajado. Quando Moisés põe a mão no cajado, na cobra, o cajado vira uma cobra e depois Deus diz, pega a cobra. E quando Moisés põe a mão na cobra, ela vira um cajado novamente. Foi com esse cajado que Moisés abriu o Mar Vermelho. O que é que você tem? O que é que nós temos? Para Moisés foi um cajado, para Davi foi uma funda, para Sangar era uma aguilhada de bois. O que é que nós temos para a glória de Deus? Quando você olha para a sua vida, quando eu olho para a minha vida, o que é que nós temos para a glória de Deus? Para tentar mudar a situação, o status quo da onde a gente vive. A gente olha para o lado, tudo errado, tudo sujo, subversão, pecado, o mundo desandando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente tem que começar onde nós estamos. Eu começo por dentro do meu lar. Às vezes a gente quer salvar o mundo lá fora, mas não começo por dentro do meu lar. Aliás, eu peço perdão para os irmãos que hoje de manhã eu não entrei nas salas como de costume para orar com todos os irmãos. É porque eu estava participando do batismo do meu filho. O meu filho, era um sonho dele, um desejo dele de que ele fosse batizado pelo avô dele, que é o meu pai, e por mim. E na igreja do meu pai, como aqui em Mogi já tem uma liberação, eles programaram um batismo para hoje. E hoje eu estive lá, cuidando da minha família, vendo meu filho se batizar e confirmar a sua conversão, tornar público aquilo que já aconteceu dentro do seu coração. É importante. O que nós temos? Nós temos o nosso lar, nós temos a nossa família, nós podemos apresentar as nossas vidas diante de Deus. Nós começamos onde nós estamos, nós usamos aquilo que nós temos. E o terceiro ponto, que eu acho interessante, está aqui na história, nós fazemos o que nós podemos fazer. Irmãos, Deus não quer que você seja um João, Deus não quer que você seja um Paulo. No culto de sexta-feira aqui da igreja que eu participo, na reunião de oração, nós estávamos falando sobre esse assunto. E surgiu um comentário de que, mas Paulo botava a mão e curava. Pedro, a sombra de Pedro curava. E daí a gente conversou, foi gostosa a conversa. E eu falei, eles receberam tanto poder do Espírito Santo porque eles estavam dispostos e preparados até as últimas consequências. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Deus pede de nós o que nós podemos fazer. Deus pede do Carlos Henrique Germano que eu seja o melhor germano possível nas mãos de Deus. Deus pede de cada um dos membros da Igreja Batista Memorial de Americana que você seja o melhor possível. Você não precisa matar 600 homens. E assim, só cheio, realmente cheio do poder de Deus para enfrentar. Na minha cabeça, eu fico imaginando Sangar. Os irmãos conseguem imaginar isso? Imagine como um filme. A gente tem um pouquinho de ideia do filme 300, onde tinham 300 homens só contra um exército, né? Mas você imagine só um homem caminhando contra 600 homens. Eu fico imaginando aqueles soldados filisteus armados, todos preparados, com escudo, com armadura, espada, e dizendo, quem esse fazendeiro está vindo fazer aqui com essa aguilhada de bois? Esse aí vai ser fácil derrotar. E um homem, usado pelo poder de Deus, derrota 600 homens. Nós fazemos o que nós podemos, da melhor maneira possível. Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Nós colocamos todas as nossas forças, nós colocamos o nosso empenho. Eu olho para a nossa igreja. Há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, irmãos, a gente não sabia o que era fazer uma transmissão ao vivo. Esses irmãos trabalharam de uma maneira tão esforçada e maravilhosa que a gente já se compara a igrejas que tiveram investimentos muito mais altos do que o nosso. Nossa qualidade é boa, nosso povo é bom, são pessoas esforçadas. R.G. Lee,
que foi um pastor que pastoreava uma igreja em Mênfis, disse o seguinte: o que a igreja precisa é de mais ação e menos facção, mais trabalhadores e menos folgados, mais apoiadores e menos preguiçosos, mais gente orando e menos gente se afastando, mais portadores de carga, menos portadores de conto, mais línguas de fogo, menos língua de fogo. Os irmãos entendem isso, essa expressão? Mais poder do alto e usar menos a nossa boca para falar dos outros. Um esforço mais zeloso e menos pensamentos ciumentos. Mais amor pela palavra, menos amor pelo mundo. Mais buscadores da graça, menos buscadores de lugares de evidência. Mais santidade na vida, menos disputas e conflitos. Muitos de nós vivemos pensando que nós apenas somos nós, que nós não podemos fazer nada. Às vezes nós até sabemos o que nós poderíamos fazer. Nós até enxergamos o nosso potencial e o quanto Deus poderia nos usar. Mas de alguma forma a gente se acomoda e deixa o bonde passar. Tem uma música de um cantor aí de pagode, eu acho, e a filosofia dele, a filosofia que muitas pessoas adotam, até dentro da igreja, que ele diz o seguinte: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas quando nós estamos imbuídos e comprometidos com o reino de Deus, não é assim que funciona. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós nos apresentamos. Nos dias de Sangar, quando os filisteus começaram a oprimir o povo de Deus, um homem tomou a decisão de libertar o seu povo. Eu disse anteriormente, o texto bíblico diz que ele enfrentou 600 homens. Eu não sei se ele enfrentou, o texto bíblico não nos dá certeza de que se ele enfrentou esses 600 homens de uma única vez ou foram em algumas etapas. O fato é que um homem sozinho, com uma aguilhada de bois, derrotou 600 homens. Isso só foi possível porque ele decidiu começar onde ele estava. Ele decidiu usar o que ele tinha e ele decidiu fazer o melhor. Ele decidiu fazer o que ele pudesse fazer. Eu gostaria que os irmãos, cada um de nós, olhássemos para as nossas vidas e víssemos onde nós estamos, que nós comecemos a fazer algo onde nós estamos, que nós usemos o que nós temos e que nós façamos o nosso melhor possível. Deixa eu contar uma história para os irmãos para terminar esse momento. Josh Yandich é conhecido como o porteiro, o doorman, acho que é a palavra em inglês. Josh ele sofreu bastante bullying quando ele era adolescente. Depois que o seu pai faleceu, pior ainda, começaram a tirar sarro da cara dele porque ele não tinha pai. Aí já é demais, né? E a família dele decidiu mudá-lo de escola, mudar de lugar que morava. E Josh, quando mudou de escola, ele falou: eu preciso fazer alguma coisa para ser diferente, eu não quero que seja assim. E a história dele está lá na internet, se você procurar. E ele decidiu fazer o seguinte: chegar um pouquinho mais cedo na escola e segurar a porta aberta para que todos os alunos pudessem passar. E ele começou a fazer isso dia após dia. Chegava para entrar, abria a porta para todo mundo, no intervalo abria a porta, mantinha a porta aberta para que todos entrassem e saíssem, e no final da aula a mesma coisa. O interessante é que esse abrir portas dele fez com que, no começo, os outros alunos até achavam estranho, tiravam sarro da cara dele, mas depois de um tempo, ele se tornou meio que amigo e íntimo de todo mundo. E a atitude dele fez com que outras pessoas começassem a ter atitudes de gentileza. Então, um dia, alguém que sofria bullying que pegavam no pé dele na escola, uma simples atitude de abrir a porta, de manter a porta aberta, ele conseguiu mudar a mentalidade de uma escola inteira. Ele era um adolescente que passava por um momento difícil, virou um adolescente que influenciou todos os seus amigos de escola. Quando nós olhamos para a história de Sangar, não adianta a gente querer tirar muito mais, não tem muito mais versículo ou muito mais história, até nos outros livros, até em outras literaturas.
O que eu consegui ver na vida de Sangar é que ele começou onde ele estava, ele usou o que ele tinha e ele fez o que ele pôde. Esse é o desejo para o meu coração, esse é o meu desejo para a minha família, esse é o meu desejo para a nossa igreja, esse é o meu desejo para todos que ouvirem essa mensagem. Que você não se acomode na situação, que você não se acomode na situação da sua vida, da sua família, às vezes da sua igreja, dos seus amigos, mas que você se levante, que você veja a opressão, veja a subversão e imbuído do Espírito Santo, cheio da palavra e da presença de Deus, você trabalhe para mudar essa situação. Eu quero orar com os irmãos, quero pedir que Deus nos dê força, capacidade, conhecimento, sabedoria e ousadia, para que nós sejamos como Sangar. Não sei se eu tenho coragem de enfrentar 600 homens, mas se Deus disser que está comigo, eu vou lá. Mas nós podemos fazer algo para o reino de Deus.